Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cadoricast. É com muita alegria que apresentamos o 6º episódio desse podcast. Por isso eu te convido a ficar com a gente para esse episódio cheio de histórias inspiradoras e de informações que vão acrescentar muito na sua vida. Esse projeto nasceu do nosso coração com o desejo de compartilhar com vocês nossas experiências como terapeuta, levar informações e conhecimento a cada um de vocês e levar a Cadore até vocês. E neste 6º episódio, nós trouxemos o tema de saúde mental nestas festas de final de ano, que pode ser um momento mágico, mas também um misto de emoções. E prazer, eu sou Emily, acadêmica de psicologia, acompanhante terapêutica do Espaço Cadore. Eu sou Isabela, acadêmica de psicologia e acompanhante terapêutica do Espaço Cadore. Eu sou Renata, a CEO do Espaço Cadore e estudante de psicologia. E que bom, né? Hoje nós temos uma convidada mais que especial. Nós estamos aqui com a doutora Laís. Seja muito bem-vinda! É uma alegria estar aqui. Realmente é uma honra, que eu te admiro muito, Renata. Então, para mim, foi uma alegria realmente receber esse convite. Muito bem. E nós temos um presente para você. E é um presente muito especial. Olha, se você vir ou se vocês virem alguém com essa xícara, saiba que já passou aqui pelo nosso Cadoricast. E é um presente selo. muito, muito, muito especial. Nosso, seu. Ai, muito obrigada. Esse vai ficar no meu cantinho, lá no consultório. Ah, que lindo! Muito bem. Obrigada. Então, doutora Laís, quem é a Laís? Fale um pouquinho sobre você, sobre a sua história, bem resumidamente, né? Quem é a doutora Laís? Então, eu nasci aqui em Imperatriz, saí daqui super novinha, com 18 anos, para fazer medicina. E aí fui embora, fui morar sozinha, fiz meu curso de medicina, terminei ansiando por fazer pediatria, fiz toda a faculdade pensando em ser pediatra. E aí eu me formei no meio do ano e aí descobri que não queria mais fazer pediatria de forma alguma. Demorei um tempo até que começou a surgir o interesse pela psiquiatria e aí fiz a minha residência em psiquiatria e resolvi voltar para minha terra. Ah, que lindo. Nós precisamos de você, tá? Trouxe meu marido, já tô com a bebezinha, né? E aí voltei para cá realmente. Ai, que bom, que bom. E hoje, como psiquiatra, você também atende o público, as crianças, né? Atende também pequenos, né? Atendo, né, assim, mais pontual pela minha questão de estrutura, que eu não tenho uma estrutura lúdica. E aí a criança, ela demanda que a gente, né, faça uma avaliação lúdica, para que essa avaliação seja a mais fidedigna. Mas faço alguns atendimentos de criança, meu foco maior é adolescentes. Adolescentes e adultos. Ótimo. Eu adoro ver o desenvolvimento do adolescente, assim, né? Aquela consolidação da personalidade, lidar com a autoestima, se colocar. Meu Deus, eu já tenho uma paciente para a senhora. E aí eu acabo focando mais nos adolescentes. Perfeito, perfeito. E vem de encontro com o que nós queremos, né? Nossa, conversar hoje, a nossa conversa aqui, nossa prosa. Sim, a gente tá chegando nas festas de finais de ano, né? E aí se gera uma expectativa nessas festas de finais de ano que para muitas pessoas, né, é um motivo de muita alegria, de muita celebração. Já conheço gente que já enfeitou casa, já enfeitou a clínica, né, da porta até o quintal, tudo enfeitado de Natal, a expectativa também para os anos seguintes. Mas para outras pessoas, não. É um período confuso, um período mais depressivo, é um período triste até, porque aí vem questões de saudade, vem questões mesmo de frustração, né, das metas que não conseguiu. A gente até estava comentando sobre isso, exatamente. De metas não conseguidas durante o ano. E é sobre isso que a gente vai querer comentar um pouquinho como que no geral, essas demandas no escritório, no consultório dessa demanda de final de ano em relação às festas. Tem muito disso? Acontece, como se fosse uma dezembrite, né? Assim, chega o mês de dezembro, a gente já começa a ficar com as emoções mais afloradas. O que acontece muito são com as pessoas que estão enlutadas.
Então, as datas comemorativas é um período que a gente remete muito ao momento familiar, ao encontro familiar. Quando a gente tem uma história de luto, então é um momento que a gente vai, com certeza, ter uma piora, um momento de maior tristeza, lembrança, choro. E aí eu não faço decoração de Natal no meu consultório. Não faço. Faço em casa, né? Mas no consultório eu não faço. Porque acaba que é o período que eu mais recebo pessoas enlutadas, né? E aí a lembrança, muitas vezes é o pai, é a mãe, aquele hábito familiar, né? Aquela lembrança da casa que estava decorada. E aí eu tenho esse hábito já de não fazer decoração de Natal de consultório. Até porque remete, né? Remete à lembrança do ente querido ali que se perdeu, né? Isso. E acaba que a gente não consegue fugir, porque todos os lugares estão decorados. Na televisão, na internet. Supermercado. Todas as propagandas vão remeter à comunhão familiar, né? É o momento que você para tudo e vai estar em família. E aí essa vai ser uma dor que vai ficar um pouquinho mais aflorada nesse período. Sim, e não tem jeito de... E também tem uma pressãozinha social, né? De estar com a família, de que precisa estar com a família, e enfim. E eu acho que também, não só questão de... Acho que a distância também, né? Pessoas que moram fora, que não podem estar com a família perto. Acho que moram longe da família, né? Tem isso. Meu aniversário é dia 22 de dezembro. Nossa, bem próximo do Natal. E essa foi uma das vezes que eu nem gostava muito do meu aniversário. Nossa. Acabava que era o período que a família se reunia. E aí, a gente tem que fazer um bolinho só porque todo mundo tem que lanchar alguma coisa. Então a gente vai ter que fazer algo. E aí a família é grande, as individualidades acabam ficando, né, mais apagadas. Não se destacam tanto. E aí eu saí de casa com 18 anos e nem sempre eu podia voltar todos os finais de ano. Então eu passei muito aniversário e muito Natal fora, né? Já cheguei a passar aniversário em ônibus para poder chegar a tempo do Natal, para poder encontrar minha mãe. E essa é uma questão também de você querer estar em família e não poder, né? Ficar só com uma ligação e comer qualquer coisa à noite e dormir logo para passar logo aquela noite. Então, esse também é um ponto que faz com que a gente fique mais melancólico no final do ano. É a época dos filmes natalinos, né? Das famílias perfeitas, dos romances que a gente ama. Dos finais felizes, né? Dos finais sempre, felizes, né? sim. Mas aí vem muito a questão também de comparação. Que aí, junto disso, nós temos também a questão das redes sociais, do que é exposto. E aí, no meio disso, o final de ano perfeito, os momentos felizes, todo mundo juntos. E você acredita fazendo, né? Comprando 1000 panetones e presentes pra família. E eu não tenho dinheiro pra comprar 1000 presentes. E aí gera muita comparação nas pessoas. E aí, como você acredita que isso impacta diretamente nas pessoas que estão já com esse impacto de saudade, do estresse que tá vindo de um ano que muitas vezes não foi como esperava? Tem alguns pontos. Né, quando a gente passa a consumir muito rede social, isso tem um impacto enorme na nossa saúde mental. Porque acaba que a gente passa a ter uma visão distorcida da realidade, da nossa realidade e a nossa percepção de si mesmo, assim. Tanto corporal como questão emocional, de quem eu sou, meu caráter, tudo isso muda para aquele modelo que a gente consome em rede social. E aí, final de ano, que tem esses encontros e tudo mais, e as comemorações das vitórias, do que eu consegui no ano, né? E nem todo mundo conseguiu tudo que planejava. Na verdade, a maioria das pessoas não consegue. Mas existe uma diferença enorme entre o que eu mostro, o que eu posto e o que eu vivo. E nem todo mundo consegue trazer isso para sua realidade. Acho que o que está sendo postado é real. E na maioria das vezes não é. Uma outra coisa que você falou é a questão da gente ter essas expectativas irreais, assim. E aí começa o início do ano, a gente tem várias expectativas. Vou fazer isso, aquilo, outro, muitas metas. E não dá conta. E muitas vezes não deu conta porque era uma meta irreal,
você não iria conseguir, né? Ou então, não foi possível, a vida não permitiu. Muitas coisas acontecem que a gente não tem controle, a gente só tem que se adaptar e sobreviver muitas vezes. E aí, nem sempre a gente consegue ter essa compaixão conosco, de entender, poxa, eu não consegui isso, mas também eu venci todas essas lutas aqui, só faltou isso. Então, tá tudo bem, dá para eu passar bem esse final de ano. Porque a gente fica comparando com o que o outro conseguiu, né? E aí, às vezes, a questão de não conseguir isso oculta e cobre todas as conquistas conseguidas antes, né? Todas as experiências reais que foram vividas e positivas. Mas porque eu não consegui essa coisinha, então é muito essa prática, essa análise do que eu consegui, então, em meio a tudo isso. Talvez minhas metas eu não consegui, mas talvez nem faziam mais sentido pra mim. Porque quem era eu em janeiro, quando buscava tudo isso, e quem sou eu agora? E aí talvez tinha coisas que não faziam sentido, não consegui, mas todas as outras que eu consegui e não estou conseguindo visualizar isso. E a gratidão, né? A gratidão com o que a gente conseguiu, né? Porque a gente não tem essa gratidão com a gente mesmo, né? Então, tantas conquistas ou tudo que foi pensado, talvez não tenha atingido todas as expectativas ou todos os objetivos, mas o que conseguiu? Ser grato também com isso, pra gente, né? Eu acho que esse sentimento de gratidão com a pessoa, comigo mesmo. Acho que isso também é importante, né? Porque nós estamos habituados a uma cultura de alta performance que estimula uma cobrança enorme. Isso. Então, nada tá bom o suficiente. Você sempre pode fazer um pouco mais. Você pode se dar um pouco mais. E aí, às vezes, a gente precisa frear um pouquinho. Poxa, eu já tô fazendo o que eu dou conta. Isso aqui tá muito bom. Eu não preciso morrer por conta de tal coisa. O que eu tô fazendo tá muito bom. E aí isso reforça essa ideia de gratidão e de satisfação com a vida. A gente acaba recuperando o sentido de viver. Sim. Né? Porque a gente para de ficar correndo atrás do rabo. A gente nunca consegue. E aí, é bom viver. Né? Dá para relaxar, dá para sorrir, dá para aproveitar os momentos. E entender muito o que eu consigo fazer diante das condições que eu tenho nesse momento. Se agora eu consigo dar esse passo, vamos respirar, ver o que está sendo acessível nesse momento, porque é uma busca de uma plenitude muito grande, né? De uma autorrealização muito grande. Rogers fala, a questão, a gente busca muito a autorrealização e quero conquistar tudo, mas Rogers fala que uma vida plena não é um estado fixo, em que quando eu chegar aqui, tudo vai ser bom, tudo vai ser lindo, mas é um processo. E a gente entender esse processo e aceitar, porque a partir do momento que eu consigo aceitar e lidar com algumas coisas, eu consigo ter recursos para continuar. E é muito isso. Gente, eu só consigo lembrar que ano passado, final de ano, tava morrendo, né? Meu Deus, quanto sofrimento. Eu até falei pra minha psicóloga hoje, eu já tive terapia e eu tava lembrando isso, né? E meu Deus, eu nem imaginava que eu ia sofrer tanto no final do ano passado. E justamente por essas pressões e comparações entre várias outras coisas que só a minha psicóloga vai saber. Mas, e aí esse ano eu falei assim, ano que vem eu não vou passar aqui sozinha, eu vou viajar. Aí imaginei que eu ia pro sul. Uma mega viagem. Uma mega viagem sozinha e não sei o que, algo assim totalmente mirabolante. E aí, não era sul não, era Rio Grande do Norte, né? E aí a Emily já olhou assim, tipo assim, sabe? Uma coisa muito mirabolante. A Renata, acho que, né, vamos botar assim os pezinhos no chão. Óbvio que pode acontecer, né? Mas existe a hora, eu já fiquei frustrada. E aí, com tudo isso e outras questões que aconteceram na minha vida também, uma partilha super pessoal, né? Mas eu falei que esse tema era delicado pra mim. Do aqui e agora, né? O que eu posso ainda fazer para que o final de ano seja muito bom, né? Eu ainda tenho a minha família, eu tenho a minha casa, existem programações para me preparar para isso que são reais. E aí, nesse contexto, a gente tem diversas pessoas que esse ano enfrentaram quadros depressivos e quadros de ansiedade grave e que provavelmente não conseguiram cumprir metade das metas que elas tinham. Mas elas cumpriram a principal, que é estar em tratamento, estarem vivas, né? Sim. E estarem seguindo, vencendo dia após dia. E aí, essa perspectiva do que elas precisam entregar, do que a gente precisa entregar, muda completamente.
Porque ali é uma pessoa que ainda está lutando ainda muito para estar viva, pela sobrevivência, né? Para depois a gente conseguir rever todas essas metas, sentir que a vida está andando, né? Que a gente está conquistando novas coisas. Eu não consegui chegar como eu desejava, mas eu cheguei. Isso. Estou aqui. A gente tem muita carência, eu acho, que hoje na rede social, dessas falas de acolhimento mesmo com a nossa trajetória. E eu vou ressaltar mesmo assim, nesse final de ano, sabe? Porque tem agora expectativas, né? E agora, ano que vem, não sei o que, e essa autocobrança. Mas pouco se tem TikToks e Reels que falam sobre esse acolhimento mesmo, né? Da trajetória do ano, desse reconhecimento, que recupera todo o sentido, né? Isso. De reflexão, meu Deus, vão ouvir alguém que está triste já pelo final do ano, já vai ouvir a doutora Laís falando, poxa, você tá vivo. Sim. Né? Já é muita coisa. Você conseguiu alcançar ou conseguiu conquistar o grande, que é o quê? É estar vivo e chegar aqui. Então, veja só, a gente não valoriza isso, né? Mas eu acho que é porque precisa de alguém realmente para nos direcionar. Lembrar desse fato, né? Lembrar. E aí você estar vivo, e aí voltando para a ideia que eu falei, né, de quando a gente passa pelo luto. Porque acaba que faz com que a gente pense muito sobre essa questão da valorização do dia de hoje, do agora. Sim. Porque aí a gente sabe que tudo pode mudar em um segundo, mas a gente não vive nessa perspectiva. A gente vive como se a gente controlasse tudo, né? E aí traz essa ideia de que a gente precisa estar presente, a gente precisa fazer aquilo que dá sentido à nossa vida, para que no final das contas a gente, independente do que aconteça, se o mundo desabar, você vai dizer assim, nossa, né, eu fiz o que eu precisava fazer, eu me sinto bem com quem eu sou, com a pessoa que eu construí e com o impacto que eu deixei nas pessoas ao meu redor. Isso é muito importante. Gente. É um momento de reflexão. Exatamente. É um momento de reflexão, de muita reflexão. E interessante porque quando a gente, né, fala da questão do final do ano, ela também é um ritual, né? É um ritual de um término de algo, término de um período e início de um outro período. Então, isso também traz um pouco dessa insegurança, cheguei aqui, tá ok. E agora? Então, eu estou iniciando um novo tempo. E esse iniciar também, em alguns momentos, gera essa angústia. Eu vou iniciar, né? Mas será que as condições ou como é que eu estou para esse início? E isso também gera essas angústias, né, doutora? É porque o ano vai ser novo, mas a pessoa continua sendo a mesma. Isso. O contexto, o ambiente provavelmente vai ser o mesmo. E aí traz essa desesperança para algumas pessoas de que vai ser uma repetição do que se passou. E aí, assim, o que eu gosto sempre de recomendar, primeiro, é que quando chegar essa melancolia, essa desesperança, a gente não fuja dela. As emoções, elas estão aí para nos ensinarem, a gente precisa experienciar, não tem quem não passe por uma emoção negativa. Mas o que vai impactar a nossa vida é o nosso comportamento. Então, eu posso ficar triste, eu posso ficar melancólica, mas eu preciso refletir sobre o que eu quero, pegar essa emoção e aprender algo para que o meu comportamento, as minhas ações, gerem um resultado diferente. Porque senão realmente vai ser a repetição do que aconteceu no ano passado. Sim. É muita questão dessas emoções serem sentidas, porque emoções mal resolvidas, elas voltam. E aí, quais são as ferramentas que eu tenho para lidar com isso, né? É o momento das pessoas entenderem mesmo seus limites, a questão da rede de apoio, é um momento muito bom para entender e buscar isso, porque a gente vê a questão de
muitas vezes, como tem esse fator de comparação, fixa muito na família quando a gente vem de laços mesmo sanguíneos. E às vezes não é isso. Às vezes nossa rede de apoio, o nosso momento de comemoração de Natal, muitas vezes eu passei muitos natais da minha vida com os meus pais e amigos, porque a gente não tinha esse vínculo familiar. E aí a gente conseguir realmente essa resignificação do que pode ser os nossos laços nesse momento. E aí, só pegando esse gancho da Emily, lembrar que as relações presenciais são importantes, né? Porque nós estamos vivendo uma fase de relações virtuais. E é importante ter esse contato, esse toque, esse acolhimento, essa partilha presencial também, né, doutora? Nossa, faz toda a diferença, assim. Nos reabastece emocionalmente para encarar o que o ano vai trazer, né? Eu tenho a percepção que talvez no ano que vem a gente comece, o mundo vai vir no movimento da gente vir mais para o presencial, porque acho que está todo mundo muito cansado, exausto, assim. Exatamente. É uma sensação que muitas pessoas compartilham, né? Tá todo mundo muito cansado. E até essa questão de, por exemplo, a gente conversar, mas ser sempre por videochamada é ótimo, porque encurta distâncias, mas ser sempre muito. assim, tá? Não ter aquele abraço, não ter aquele toque, você não sentir o cheirinho do café da sua avó, o cheirinho do café que a sua mãe tá passando. Essas memórias afetivas, esse cuidado, ele faz uma diferença enorme. Traz essa sensação que a vida está sendo vivida, né? E não passada. Isso, não passada. Essa questão mesmo das relações online, né? Do não presencial, porque nós ainda estamos, né, nessa relação muito mais virtual do que presencial. E até aquelas relações simples dos vizinhos, né, do encontrar o vizinho, do encontrar o amigo, do um café em casa, como você disse, né, as memórias afetivas, né, o sensorial, o cheiro do café da mãe, da avó, o perfume de uma amiga, a fala, o som da voz de alguém, né? Isso também contribui, são elementos que fortalecem essa nossa saúde mental. Vou utilizar esse termo, não sei se é correto, mas... mas é isso mesmo. Vai trazer a nossa sensação de pertencimento. Isso é o que constrói a nossa identidade. Porque essa persona virtual, ela é totalmente editável. No mundo real, não é. Então, a gente é acolhido com as nossas falhas, a gente vai ser rejeitado também com algumas falhas, e com isso a gente vai aprendendo a lidar com as emoções positivas, negativas, a gente vai amadurecendo. E aí a gente passa a ter uma autoestima, uma personalidade muito mais consolidada, alguém muito mais maduro do que a gente tá em contatos, né, conversas simplesmente virtuais, editando ali a pessoa que eu estou mostrando, né, sem me mostrar verdadeiramente. E aí traz uma sensação de solidão enorme. Isso, isolamento também, né? Solidão, isolamento e um individualismo também, né, doutora? Isso, exatamente, porque você vai... geralmente essas pessoas se colocam numa concha, né, edita aquilo que mostra e acaba que percebe que não consegue se conectar verdadeiramente com ninguém. Então, muitas vezes tem aquela fala de que eu tenho vários amigos, mas ninguém eu confio para falar tal coisa, para realmente me abrir, para que eu possa realmente contar, né? E aí vem um pouco com essa base. Perfeito, meninas. Como você falou, a questão desse contato que gera esse amadurecimento, né? A importância nessa construção do eu, porque nas redes sociais é tudo muito poldado. E aí, se eu não tenho esse contato, então como eu vou conseguir lidar com a raiva do outro, com a felicidade do outro, se eu não tenho acesso a isso?
Se aí quando, às vezes a Isabela me manda, Emily, já se prepara porque amanhã eu já vou estar daquele jeito. E aí eu já sei como lidar, porque eu já conheço, já convivo e sei. Imagina se fosse só nas redes sociais, eu conhecer só o sorriso e essa simpatia que às vezes a gente mostra só esse lado, né? É um processo de construção desse eu, construção social, é muito importante. Aí você ia pensar, todo mundo sorri, eu tô irritada, tem um problema comigo. Né? A gente... Nossa, aconteceu tão recente. Mas aí vai sendo muito assim, porque todo mundo tem suas emoções negativas, ninguém sai mostrando isso pra todo mundo, e a gente fica pensando que é anormal sentir raiva, é anormal sentir tristeza, chorar. Na verdade, chorar é uma ótima forma de você se regular emocionalmente. Quiser chorar, pode chorar, não pode se machucar, que é o que eu falo muito para os adolescentes. Mas chorar, pode chorar à vontade, só vai hidratar sua pele e não vai ter problema nenhum. Nem diga isso. Não, brincadeira. Mas realmente, a gente tende a esconder as emoções, né? Nós estávamos, inclusive, comentando sobre isso. Nós somos muito mais superficiais e a gente vai guardando muita coisa dentro. E aí chega um momento que a gente acaba pondo para fora ou explodindo e às vezes culmina de ser no final do ano, vamos dizer assim, né? Porque no final do ano a gente vai parar para refletir em tudo o que aconteceu. Tudo que a gente não conquistou e queria ter conquistado, comparar, mas fulano conseguiu tal coisa, eu não consegui, eu ainda sonho com muitas outras coisas, e aí traz esse momento mais melancólico. Mas pode ser um momento de extrema importância, porque é a hora que você vai olhar assim, eu ainda sonho muito com isso, eu quero muito tal coisa, eu não consegui ainda, mas eu vou ver novas possibilidades para que eu consiga realizar esse sonho. Então, ao mesmo tempo que traz a melancolia de dezembro, janeiro, ele traz uma sensação de renovo, né? Vamos lá. Das expectativas, das forças, para que a gente consiga cumprir metas novas, enfim. Mas também, né, sempre pontuando isso. Para que o ano seja novo, a gente tem que ter comportamentos novos. E aí, a partir daí que a gente vai aprendendo novas coisas, porque também ninguém muda de um dia para o outro. Sim. Né? Não é uma noite de sono que a gente dorme de um jeito e acorda do outro. Isso. Aulas e aulas com a doutora Laís, Sim. menina. Olha, meu ano novo vai ser diferente, tá? Depois desse podcast. E vamos falar um pouquinho sobre o que as pessoas podem de fato fazer de forma concreta, fazer para esse autocuidado, essa questões preventivas, sabe? Para esse final de ano. A saudade, o que eu vou fazer com a saudade, além de chorar, né? Que já foi liberado aqui o chorar. Isso, ótimo. O que eu posso fazer de forma concreta nesse final de ano, quando essa ansiedade vir, quando esse medo vir, quando essa sensação de frustração vir? Então, primeiro, entender um pouquinho essa emoção, sentir a tristeza. Aconteceu muita coisa ruim, tá tudo bem, você tem que ficar triste. Se aconteceu muita coisa ruim e você tá feliz, aí é que a gente tem um problema, né? E a gente poder encarar como uma lição. O que eu tenho para aprender com esse ano aqui? Por que isso aconteceu comigo? Às vezes a gente se questiona muito, por que eu? Por que eu tô assim? Mas, na verdade, o que a gente precisa é aproveitar essa oportunidade para amadurecer um pouco. Então, por que eu estou distante? Existe uma razão para aquela pessoa estar distante da família, para ela não conseguir estar junto. E aí a gente precisa voltar para esses princípios, para esses valores. Muitas vezes a pessoa está longe porque está fazendo um mestrado, porque teve a oportunidade de assumir uma vaga de emprego que ela gostava muito, está fazendo, sei lá, um intercâmbio que ela sonhou. Então, tudo bem, esse final de ano eu vou estar longe, mas existe uma razão para aquilo, existe outro sonho sendo realizado. E aí é importante a gente ponderar isso, porque não são só coisas ruins que acontecem, também tem muitas coisas boas, mas a gente aprende a focar no que falta, Sim. né? E não naquilo que a gente já conquistou. E aí, para a gente conquistar mais, a gente tem que valorizar o que a gente tem. Se a gente fica sempre na sensação de falta, vai estar sempre faltando.
Nunca vai ter, vou chegar no final do ano, ai, como eu estou grata, né? Vou estar dizendo, ai, mas faltou tal ponto. Sim. Então, é mais um exercício mesmo, isso é algo que a gente precisa aprender, a olhar as coisas, a ponderar, para a gente entender o motivo até daquilo estar acontecendo. Que isso geralmente vem das nossas próprias escolhas. Porque às vezes a gente minimiza muito nossas lutas diárias. De, ai, eu não consegui tal coisa, mas e a faculdade que você conseguiu passar para esse próximo ano? Olha quantas pessoas não conseguem, muitas vezes por questões financeiras e outras mais. E a gente minimiza uma coisa que, cara, você tá com o seu serviço, que você tá conseguindo desenvolver no seu trabalho, na pessoa que você é, das suas relações. E aí, às vezes, entramos em um estado assim como se o sofrimento fosse morada, mas sofrimento é muitas vezes travessia para algo que muito melhor que está por vir. E esse é o processo de vida. Gente, eu tô lembrando muito de uma trend. Jovem, né? E vamos aqui pra Ai, jovem. E aí tem um Reels que diz assim, a pessoa, né, angustiada, por exemplo, a Renata Cadori lá na clínica, meu Deus, quanta coisa aqui na clínica que eu queria que acontecesse e não acontece. E eu da Renata Cadori, criança aí, a gente tem uma clínica? E o quanto essa trend é muito importante pra mim. Toda vez que ela aparece, eu fico vendo que a minha criança, né, a Isabelinha lá, fica pulando de alegria. E aí, eu acho que isso ajuda a gente a olhar pra essas pequenas, que pra gente parece ser pequena, mas que não é gigante, né? Quantas vezes a gente não sonhou estar onde a gente está se formando, Gravando podcast, com o Espaço Cadori, com a doutora Laís. Gente, que é tudo uma honra. O aqui e o agora é um grande privilégio. Exatamente. Ai, que bom, gente. Pra mim já, né? Abraçou a minha alma esse podcast. Já ficou mais fácil pra você. Abraçou muito a minha alma. Nossa, que coisa gostosa, né? Que conversa Abraçou gostosa. a alma. Abraçou a alma. Doutora, e diante de tudo isso, teria algum caso de sucesso que você poderia relatar pra gente aqui nessa tua trajetória? Como assim de sucessos? Um caso de sucesso que você percebeu ali, a evolução desse paciente, e aproveitando esse tempo mesmo, esse período, que conseguiu fazer uma reflexão sobre o que estava acontecendo, que ressignificou e que conseguiu superar as suas tendências ali, vamos dizer. Eu não vou trazer dos meus pacientes, que eu acho que quase todo mundo, alguém vai conhecer alguma história, mas eu tenho algumas assim. Eu vou trazer a minha. Então, melhor história de sucesso. Sim. Então, esse foi um ano bastante difícil para mim, para minha família, porque eu perdi minha avó no mês de abril, né? Minha avó faleceu e era a matriarca, uma pessoa assim de extrema importância para todo mundo. Então, a rotina de todas as pessoas que moravam, da família que mora em Imperatriz, era feita de acordo com ela. Então, assim, o acordar, o tomar café, ou à noite, então, todos os dias eu ia vê-la e tudo mais. Então, o falecimento dela marcou pra gente grandes mudanças na vida de todo mundo. E a gente ainda está em processo de adaptação, né? De viver sem a presença física dela aqui. E nesse meio tempo, a vida vai seguindo, né? Eu ganhei uma sobrinha 2 dias depois, a minha sobrinha nasceu. Então foi assim, a gente enterrando minha avó no sábado e na segunda comemorando o nascimento da minha sobrinha. E eu vinha num processo de tentativas de engravidar do meu segundo filho e passei por duas perdas gestacionais. E aí, eu vou terminar esse final de ano grávida do meu segundo filho. Que lindo! E é uma história incrível, assim. Eu acredito, é um milagre de Deus, porque eu tive uma ectópica, perdi a tuba direita, depois tive outra perda gestacional, e aí conseguimos engravidar ainda do ovário direito, que eu não tenho a tuba, mas que Deus deu o seu jeitinho ali, né, para que esse bebê viesse. E aí a vida é cheia de surpresas.
o que é muito importante, que eu falo isso para os meus pacientes, é que apesar de todas as dificuldades que a gente passa, a gente não pode perder a alegria de estar aqui, porque a alegria é que é um grande imã para que milagres aconteçam. Nossa. E acontecem, né? Assim, são pequenos desejos, pequenos sonhos que vão se realizando na nossa vida. Embargou todo mundo agora. A gente não esperava essa revelação. Esse nós tínhamos dito que nós iríamos manter. Que coisa linda, parabéns. Tão feliz. Parabéns. Tá super feliz. A Maitê todo dia beija e abraça, que ela diz que é uma irmãzinha. Gente. Aí hoje ela acordou dizendo tudo que ela ia fazer com a irmã. Brincar de velocipe e ensinar ela a engatear. Eu, tá bom. Gente, que coisa boa, viu? E a gente tem uma fala, né, que Deus, quando Deus, para provar que acredita na humanidade, Ele manda as crianças. Olha aí, prova que Ele acredita na humanidade. Sim. Que coisa linda. Ai, parabéns. Parabéns. Obrigada por dividir isso com a gente. Eu agora aqui. Obrigada pela sua história, né? Por compartilhar um pouquinho aqui com a gente. Ave Maria. Eu tô assim realmente abraçada, sabe? E muito obrigada por estar aqui nesse finalzinho de 6º episódio já. E acho que a mensagem de hoje é: não hesitem, né, em pedir ajuda para familiares, amigos, profissionais, que a gente possa conseguir reconhecer nossas emoções para lidar com isso e que diante disso tudo a gente não seja apenas fortes, mas também feliz. Sim. E eu acho que tem um convite também para olhar para o aqui e agora, né, para essa valorização do presente e ressignificar, né? Sim. Ressignificar. Gente, então é isso. Muito obrigada mais uma vez, doutora Laís. Eu que agradeço. Gente. Obrigada por você que nos ouviu até aqui. E nos faça uma visita no Espaço Cadore. Nós estamos lá na rua São João, número 20 e 23. Somos 2 unidades no bairro Nova Imperatriz. E nos siga nas nossas redes sociais. Quais são, Emily? TikTok, Spotify, Instagram, YouTube. Estamos em todos. Levando a Cadore até você. Então agradecemos. Tchau, tchau. E até o próximo episódio. Tchau.